O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Refúgio ao Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares, se as águas trovejam e as ondas se agitam, se em feroz tempestade as montanhas se abalam. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Israel.
braço de um rio vem trazer alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar, Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora ele vem ajudá-la. Os povos se agitam, os reinos desabam. Troveja a sua voz e a terra estremece. Conosco está o Senhor do universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Boa noite a todos. Terceira semana da Quaresma. Intenções da Santa Missa.
por todas as famílias de nossa comunidade e pelas famílias do mundo inteiro. Em ação de graça por todas as pastorais da nossa paróquia, pela saúde de Maria Rocha Silva, Riselda, Lora Ramos, Luiz Felipe da Rocha Pires, Vera Lúcia e pela saúde do mundo inteiro. Pelas almas de todos os falecidos da família Rocha. Santo do dia é o Santo Constantino, rei da Cornualha, na Inglaterra. Teve uma vida desregrada até o momento que ficou viúvo. Deste ponto em diante, mudou radicalmente, entregou o trono ao filho e foi para um mosteiro. Tornou-se sacerdote e evangelizou junto com São Columbano. Foi responsável por muitas conversões. São Constantino, rogai por nós. Aqueles que não se agradam com a pregação e a ação de Jesus procuram menosprezar o que diz e faz. Não reconhece o bem e a libertação que Jesus faz aos oprimidos. Em vez da liberdade, a morte, em vez da liberdade, a morte em vez da vida. Por isso, é significativo o ensinamento de Cristo. Quem não está comigo, está contra mim, e que não recolhe comigo, dispersa. De pé, acolhemos o celebrante e seus ministros. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, queridos paroquianos que nos acompanham nesta celebração de hoje, quinta-feira, terceira semana da Quaresma, coloquemos no coração do nosso Criador as nossas intenções, a nossa vida, a nossa história nesse tempo tão propício. Experimentamos sempre a sua misericórdia. Pedimos perdão pelas nossas faltas. Cantemos. So
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. À medida que se aproxima a festa da salvação, nós vos pedimos, ó Deus, que nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério da Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouviremos a palavra do Senhor. Liturgia da palavra. Abrir-se a extraordinária novidade do reino é acolher a nova e eterna aliança em Jesus. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor. Dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim sereis o vosso povo, e vós sereis o meu povo. E segui adiante, por todo o caminho que eu vou indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito, até ao dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que os seus pais. Se falardes todas estas coisas, eles não te escutarão. E se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão.
Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. No Senhor está toda graça e salvação. Nele encontramos o amor e o perdão. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Proclamação do nós. Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a Deus. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. E as multidões ficaram admirados. Mas alguns disseram: e por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderia ou poderá sobreviver o seu reino? Vós disseis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se o pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Sentemos um minutinho, queridos irmãos, vamos meditar hoje esta liturgia, especialmente nesse domingo, neste evangelho que nos introduz para celebrar
nas celebrações dominicais, a Páscoa do Senhor. E hoje fala nesse demônio mudo que existe no coração do homem. O homem sempre está dividido, mudo de falar bem de Deus, mudo de falar bem da sua história, mudo de falar bem da sua vida, da sua família, mudo de falar dos seus pecados perante da grandeza da misericórdia do Criador. Por isso que esconde, o homem sempre esconde dentro do seu coração. E o profeta Jeremias vai exortar a cada um de nós. Assim fala o Senhor: dê esta ordem ao povo, dizendo: ouve a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis meu povo. E seguei adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Hoje o homem se tornou deuses na sua vida. Se vamos perguntar mesmo, e cada um de nós aqui, que tão religioso e religiosas, querendo de verdade que Deus, o nosso Pai, nos convida através de dizer: sereis o vosso Deus? Na sua vida, na sua história, aquele que está com Covid-19, aquele que tem poder no poder público, aquele que é sacerdote, como eu, como bispo, como papa, tudo, como pai e mãe, somos de verdade? Escutamos de verdade que Deus, e ouvimos a voz de Deus através desse acontecimento na nossa vida, perante da precariedade, que quer dizer precariedade do mundo inteiro, da pobreza neste mundo? Cada um fala, cada um não se une, cada um dá o pite daquele que, perante o mundo de hoje, vós sereis o meu povo. Você sabe, o meu povo pertence a Deus. E seguei adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Queremos seguir Jesus, mas perante da secularização, perante do brilho, do poder deste mundo, deixamos de lado Deus. Pouca coisa. Por isso que um convite a cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, de seguir Jesus. Porque perante deste homem mudo, com demônio, também o povo de Israel dizia que ele é o rei. E por Bílsebo, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Até perante de Jesus, coloca a divisão no coração. E Jesus Cristo sempre vai responder: quem está comigo e comigo. Aquele que está contra, será contra. Por isso que o inimigo do homem não é essas coisas, aparência. O inimigo do mundo não é Covid-19. Não é câncer. O inimigo do homem. O
inimigo do homem é quando o homem está dividido. Que não se une com Deus, que não coloca a sua vida, a sua história, que não coloca, que não acredita desse grande que está no mundo, não acredita, que está na precariedade perante do mundo de hoje. E nos convida, queridos irmãos, de reviver, reativar e re-evangelizar de novo a nossa casa. A nossa casa. O que quer dizer a nossa casa? O templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. É o nosso corpo. Que homem cai no buraco daquele que ele cava. Cavando, todos nós seguramos tantas divisões hoje nas meios de comunicação e nós não afirmamos a nossa fé que Deus está e preparemos os nossos corações. Nós não sabemos se amanhã estaremos. Nós não sabemos. Eu não sei. Sábado eu vou celebrar domingo com vocês. Não sei. E a nossa esperança, como Jesus Cristo nos convida, estar com Ele, preparar a vida. Serei vosso meu povo, povo de Deus. Povo de Deus. Eu serei Deus na sua história. E nos convida a colocar isso na nossa vida. Praticar isso e que possamos responder. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Essa palavra se torna realidade e real na nossa vida hoje. No mundo inteiro. Essa palavra. Por isso que o povo de Israel, perante do deserto, fizeram essa grande prova. Duvidaram do poder de Deus. Até Moisés não duvidou do poder de Deus. Moisés duvidou tanto que esse povo Deus ama. Tão mesquinhos. E Abraão dizer, não dá para entender que Deus ama tanto esse povo. Eu sou aqui palhaçado. Eu terei eles na terra da escravidão, estamos no deserto, eu sofro junto com eles, ainda duvidando a Deus, também. Que Deus isso? Por isso que o mesmo Moisés se duvidou e foi dividido. Pois o Moisés entrou na terra prometida. Por isso chama que esse lugar Massá e Meriba, porque foi tentado a Deus por causa da murmuração. Por isso que o pecado grave do homem é a murmuração. Murmurar contra Deus, contra a sua história. E muito difícil entender isso, essas palavras, na sua plenitude, quando reservamos alguma coisa na nossa vida. Alguma coisa. Essas três tentações. A tentação do pão, a tentação da história e a tentação do poder. Todos nós que estão aqui, ricos e pobres,
inteligentes ou menos inteligentes. E aquele que é mais inteligente, humanamente falando, terás grandes como assim? Combate dentro do seu coração. Por quê? Perante nessa palavra, tem que crucificar a sua razão. Crucificar. Como os jornais hoje falam que o aborto, né, nesse 2021, nesse tempo de 3 meses, pensou, chegou de 2.600.000 abortos. Pensou? Muito mais do que pandemia. Muito mais. E temos medo. Porque já o demônio modo está aí no coração do homem. Especialmente no coração da mulher. Da mulher. Da mulher. Porque a mulher que entrega a sua vida. Entrega. Pensou? Os feministas falam assim, com boca assim cheia. Por quê? É como o demônio mudo. E nós, assim, nós não confessamos os nossos pecados. Quer dizer, incapaz de falar, de reconciliar com Deus. Reconciliar com Deus. Por isso que sempre dividida. E eu espero que o Senhor nos dá graça. Pedimos a misericórdia de Deus e nós não temos nem misericórdia com os nossos crianças inocentes. Você sabe que Deus irrita os seus ouvidos no clamor dos inocentes. E Deus nunca dará a paz enquanto não quieta no coração do Criador. Não. A justiça de Deus é eterna. E eterna. Por isso que, queridos irmãos e irmãs, não arrependemos as nossas faltas, pedimos perdão ao Senhor. Somente o sinal que Jesus Cristo nos dá, que nos dá esse elemento não perecível, a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna. O resto vai acontecer quando acontecerá. Vai. Vai. É como Jesus dizia nas outras passagens, estou ansioso de acontecer logo. 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 Para que creais que eu sou o Senhor. Por isso que preparemos os nossos corações pelos nossos irmãos e irmãs que estão fazendo retiros, quaresmal. Entremos no coração. Que nós não entramos somente num espírito de sentimental, mas entremos de verdade no espírito do amor de Deus. Sensíveis das coisas sensíveis, quer dizer, das coisas do alto. E insensíveis, se precisa, das coisas banais. Banais. Deixa. Por que brigar com o marido? Brigar com sua esposa? Porque fica triste dos outros. Triste quando Cristo não está contigo. Quando o noivo está, alegra. Vive na graça do Senhor. E recorremos na sua misericórdia. Não? Por isso, sexta-feira, amanhã, à tarde, teremos confissões.
vemos na sua misericórdia os sinais visíveis da presença de Deus, que isso é por abundância na vida de cada um, a sua misericórdia. Misericórdia. Por isso, aquele que já tem 65 anos, uma vez por ano, não? Renova. Vocês podem, depois da confissão, pede a unção dos enfermos, para que vocês possam ter do coração de cada um, não? A paz interior, não? E guardar no seu coração as maravilhas que o Senhor. Confessem. Aquele que já passou, que já confessado, não precisa confessar. Mas aquele que não são não confessado, pecados graves, que não sejam mudos. Fala. Não justifica. Fala. Eu fiz, Senhor. Eu quero perdão. Eu quero a paz. Só isso. Não justifica. Porque minha mãe, meu pai, porque macumbeiro, não sei lá. Não sei. Porque tem tantos demônios na minha casa. Não. Nada. O demônio está dentro do seu coração. Que te faz mudo. Mudo. Você sabe que o ladrão não pode entrar aqui se está fechado. E não deixa entrar. Se eu reforço toda a segurança, ninguém pode entrar. Nem vocês. Nem eu. Mas vocês não são ladrão, por isso vocês entraram. Não é? Ou pode dizer, alguns são ladrões. Mas eu quero dizer assim que tem que reforçar na vida nosso, dentro do nosso coração, a porta da eternidade. Tem que fechar, saber fechar, rezar somente com Ele, com o Criador, com o Pai. Para que ninguém saiba. A oração, fechar a porta. Não colocar assim, não tantas coisas. Não. Fazemos o que podemos fazer. Eu não estou preocupado com isso. Mas a segurança nossa tem que fazer. Eu estou preocupado de um dia vai construir ou comprar. Se Deus permite, compramos. Se não, vamos vender. E vamos vender o quê? Pizza. E ninguém ajuda, vai vender pizza. E está preocupado no tempo da pandemia. No tempo da pandemia, mais gostoso as comidas. O povo gasta mais, sabe? Você olha na McDonald's, tanta fila aí, drive-thru. Eles ganham muito mais do que anterior. Porque está preocupado com isso aí. Preocupado. Nada. Se não dá, não dá. Por isso que, mas eu sei que o povo vai comer. Por isso que come aquele que tem. Compra aquele que tem. Se não tem, que vai ser. Por isso todos nós desejamos de verdade perante da palavra de Deus, que sejamos sensíveis das coisas do alto. Sensíveis. Não entra na depressão. Não entra na frieza do mundo. De discussões, discutir uns aos outros por causa de pouca coisa. Preparem o seu coração, esse tempo quaresmal. Entrar na graça do Senhor. Quaresmal, quarentena. Sim, entra na quaresma da vida. Nada. Aqueles que nossos paroquianos que estão nos hospitais, rezamos uns aos outros. Tem pessoas que estão nos hospitais, estão na UTI. Rezemos uns pelos outros. E isso aprendemos, queridos irmãos e irmãs, de abrir a nossa boca, de louvar a Deus. Senhor, Tu és Senhor da história. Tu és verdadeiro para mim. Tu és um Pai. Por isso preparamos na casa do Pai. A nossa casa, não neste mundo.
Se fosse final do mundo, se fosse final dessa pandemia, preparemos para a casa do Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, levemos as nossas preces e as nossas súplicas. Respondemos cada invocação. Senhor Deus de amor, salvai-nos. Favorecei com vossa graça os que se empenham ao trabalho da caridade em favor dos pobres, dos oprimidos e excluídos. Nós vos pedimos confiantes. Senhor Deus de amor, salvai-nos. Fecundai de vida nossas comunidades cristãs, para que, unidas pelo Evangelho, sejam dadas à caridade e ao anúncio do reino, nós vos pedimos confiantes. Senhor Deus do amor, salvai-nos. Despertai-nos para a prática do bem,